E aí, pessoal, aqui é o professor Marquinhos Reis, o seu professor do canal Suprema Química, e nessa aula eu convido vocês a acompanharem comigo as propriedades físicas e químicas dos álcoois. Então, nós vamos descrever como os álcoois se comportam dentro da química e em relação a alguns processos industriais também. Para que vocês me ajudem a fazer esse canal crescer cada vez mais, eu peço a vocês deixarem o like, curtirem, compartilharem com os amigos de vocês que têm interesse nesse assunto e comentarem o vídeo para ver se ficou legal, se essa metodologia é mais interessante para vocês e se vocês acham esse assunto super importante, super interessante como eu. Vamos lá para a aula comigo? Então, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre as propriedades físicas e químicas dos álcoois. E o legal, convido vocês a ficarem comigo até o fim da aula, para vocês acompanharem também alguns processos industriais dessas substâncias químicas. Vamos lá comigo, então? Bom, primeiro, pessoal, vamos lá. O que são álcoois? Álcoois são moléculas que têm hidroxila ligada a carbono saturado. Carbono saturado é aquele carbono que tem a hibridação ou hibridização sp3. É o carbono tetraédrico, é o carbono que faz 4 ligações simples. Ou seja, toda vez que nós temos uma hidroxila ligada a carbono saturado, nós temos um álcool. Um álcool é uma função orgânica, e aí eu já convido vocês para assistirem a aula de identificação de funções orgânicas que está aqui no canal. Pessoal, nessa aula eu vou abranger alguns pontos. Eu vou falar sobre as ligações de hidrogênio e o caráter anfifírico dos álcoois. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vou falar sobre a produção do metanol, que é um tipo de álcool, a partir do gás de água. Vou falar da produção do etanol a partir da hidratação catalítica do eteno. Vou falar sobre a produção do etanol a partir da cana-de-açúcar e da desidratação de álcoois, a desidratação intramolecular e a intermolecular. E aí eu vou abranger também as regras de Markov-Nikov e de Sidestep. Vocês estão vendo que essa aula vai ser muito legal. Mais uma vez, convido vocês a ficarem comigo até o fim. Vamos lá, então? Bom, primeira coisa, pessoal, é lembrar as interações intermoleculares, né? Elas acontecem com as moléculas. E aí, pessoal, moléculas são substâncias formadas pela ligação covalente entre ametais e os principais ametais são estes aqui, ó, von Klebriski pH. Tá? Essa aqui também é a ordem decrescente de eletronegatividade dos principais ametais. E aí, consequentemente, nós podemos ter moléculas apolares ou com partes apolares, e essas moléculas apolares ou com partes apolares, elas são formadas, se forem pequenas, até 5 átomos mais ou menos. A gente pode identificar uma molécula apolar sendo simétrica, e as partes apolares de moléculas grandes são aquelas partes que têm carbono e hidrogênio. Tá? E essas moléculas apolares, elas estabelecem interações intermoleculares do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido, ou forças de Van der Waals ou forças de London também. Tá? Já as moléculas polares ou com partes polares, elas têm outros tipos de interações intermoleculares. Para moléculas que são polares, elas são aquelas moléculas pequenininhas que são assimétricas. Quando eu falo moléculas pequenas, eu estou falando com até 5 átomos aproximadamente. E partes de moléculas grandes são aquelas partes onde tem outros elementos químicos sem ser carbono e hidrogênio, ou seja, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Toda vez que tiver algum outro elemento químico sem ser carbono e hidrogênio em uma molécula grande, aí vai ser a parte polar dela. Tá? E as moléculas polares, elas têm 2 tipos de interações intermoleculares preponderantes. Se a molécula tiver FON ligado a H, ou melhor, se a molécula não tiver FON ligado a H, a ligação eu vou chamar de dipolo permanente ou DP-DP. E se a molécula tiver FON ligado a H, a ligação se chama ligação de hidrogênio. Aí, pessoal, convido vocês a assistirem aqui no canal também a aula sobre as interações intermoleculares, que eu estou explicando detalhadamente isso aqui para vocês. Mas aqui, essa revisão é para destacar aqui o caso dos álcoois. Álcoois têm FON ligado a H, tem a hidroxila, que é o OH,
Tá? Então, os álcoois estabelecem ligações de hidrogênio entre moléculas de álcoois, mas também os álcoois, se eles tiverem cadeias carbônicas muito grandes, eles vão ter partes apolares. E é nessa junção dessa cadeia carbônica muito grande com a hidroxila é que nós vamos ter aquela primeira parte do roteiro que eu destaquei para vocês anteriormente, que é falar sobre o caráter anfifílico dos álcoois. Tá? Esse caráter anfifílico é porque as moléculas dos álcoois, na maior parte das vezes, eles têm uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica. Tá? Por exemplo, aqui eu peguei uma molécula aqui de um álcool, tá? Essa molécula de álcool, ela tem essa parte apolar, que só tem carbono e hidrogênio. Aqui é claro que é essa região aqui eu estou marcando só para mostrar para vocês. É uma região apolar, porque só tem carbono e hidrogênio. Então, ela é hidrofóbica. Tá? E essa região aqui, onde tem um outro elemento químico sem ser carbono e hidrogênio, no caso aqui tem o oxigênio, na hidroxila, melhor dizendo, do álcool, nós temos a parte hidrofílica, tá? Que é a parte polar. Então, os álcoois têm caráter anfifílico. Consequentemente, se eu pegar, por exemplo, uma molécula de pentano, igual eu coloquei ali no cantinho, a molécula de pentano, que também é formada só por carbono e hidrogênio, ela interage com o álcool tanto quanto a água interage com o álcool. No caso do pentano, ele estabelece ligações de polo instantâneo e de polo induzido, porque são ambas moléculas apolares. E no caso da água interagindo com a nossa molécula do álcool ali, da água com álcool, são ligações de hidrogênio, porque é FON ligado a H da molécula da água com o FON ligado a H da molécula do álcool. Então, esse caráter anfifílico faz os álcoois, de maneira geral, uns mais e uns menos, serem solúveis tanto em solventes polares quanto em solventes apolares. Tá? Esse é o caráter anfifílico que eu destaquei para vocês. E aí, na sequência, pessoal, eu vou citar alguns álcoois importantes, como, por exemplo, o metanol CH3OH. O metanol ele tem algumas características que eu vou destacar aqui rapidamente. Ele tem um ponto de fusão baixo, o ponto de ebulição menor do que o da água, 64,7 graus Celsius. Ele é infinitamente solúvel em água. Ele é muito tóxico, pode até causar morte, dependendo da quantidade da ingestão do metanol. Ele é corrosivo, ele é inflamável, ele é um solvente polar. Ele tem uma densidade de 792 kg por metro cúbico, mas aqui é mais curiosidade. Ele tem a massa molar de aproximadamente 32 gramas por mol. Também a gente acha isso em qualquer tabela periódica, usando as massas atômicas. Ele é muito utilizado como solvente na indústria farmacêutica. Ele pode ser utilizado, já foi utilizado como combustível de carros de corrida. E ele é utilizado também na produção de biodiesel e de plásticos. Aqui, pessoal, são algumas características do metanol. Tem outras, tá? Como, por exemplo, utilizado na extração de produtos de origem animal e vegetal. Tá? E aí, isso aqui foi só para ilustrar o metanol. Mas, além disso, tem algo interessante sobre o metanol que é importante nós destacarmos. O metanol, antigamente, ele era produzido, ele era preparado a partir da destilação da madeira e por isso ele era conhecido como álcool ou espírito da madeira, tá? E ele queima quase de forma invisível. Isso aqui é um acidente que aconteceu na Fórmula Indy alguns anos atrás, quando eles utilizavam o metanol como combustível. O carro teve um vazamento de combustível e pegou fogo. Só que o fogo gerado pelo metanol é praticamente invisível. Então, aqui nós vemos tem uma cena da pessoa pegando fogo, mas só que a gente não vê. Tá? Então ele é muito perigoso por causa disso e por causa disso também ele acabou não sendo mais utilizado como combustível, exatamente por essa característica de ser muito perigoso para a gente de maneira geral, tanto do ponto de vista da corrosão, da toxicidade e dessa característica da combustão dele também, tá? Bom, mas como produzir o metanol, né, que estava no roteiro da nossa aula? Para produzir o metanol, a gente pode produzi-lo a partir do chamado gás de água, que é basicamente reagir
o carvão com vapor de água, e aí nós produzimos monóxido de carbono e gás hidrogênio, isso a 1000 graus Celsius. Essa mistura de gases é chamado de gás de água ou gás de síntese, e esse gás de água ou gás de síntese, ele em condições específicas produz o metanol a 300 graus Celsius, a 300 atm, com esses catalisadores aqui, a gente produz metanol, vapor de metanol, tá? E aí você diminui a temperatura e aí você produz o metanol líquido. Então, o metanol pode ser produzido a partir desse conjunto de reações químicas aqui, a partir desse chamado meio de gás de água. Tá? Mas nós temos outras formas de produzir o metanol também. Mas essas outras formas de produzir o metanol são formas mais industriais, e eu quis destacar com vocês aquela. Além do metanol, existe o etanol. O etanol já está muito mais presente no nosso dia a dia. O etanol, por exemplo, ele é utilizado como combustível. O etanol ou álcool etílico, ele também está presente nas bebidas alcoólicas em pequena concentração, tá? Então, ele está muito presente no nosso dia a dia. E nós temos algumas formas de se produzir metanol. É claro que nessa aula eu não vou conseguir zerar todas as formas de se produzir o metanol, mas eu vou destacar aquelas que são mais importantes. Tá? Então, por exemplo, uma delas é produzir o etanol a partir da hidratação catalítica do eteno. E aí, vale um lembrete aqui. A reação de hidratação catalítica é uma reação de adição a alquenos. E aí eu convido vocês a assistirem minha aula sobre reações de adição de alquenos, que está aqui também no canal para vocês. E aí, o que acontece, né? Nós temos um alqueno. Tá? Um alqueno também pode ser chamado de olefina ou alcenos. Quando a gente tem uma reação de adição, ocorre a quebra da ligação π, que é aquela ligação ali que eu estou destacando no desenho. Quando quebra a ligação π, a gente forma efetivamente duas ligações sigma. E essas ligações sigma, elas literalmente empurram as ligações π que foram quebradas, né? As ligações que já estavam lá, melhor dizendo, formando um alcano. Né? Aqui, é claro, gente, eu não estou colocando especificamente a hidratação aqui, não. Aqui eu estou colocando o processo de adição, que é a quebra da ligação π, tá? E eu transformei a dupla ligação em ligação simples, tá bom? E aí eu transformei a ligação π em ligação sigma. Tá? Essa lógica que nós vamos utilizar na hidratação. Tá? Bom, resumidamente, nós temos um alqueno, nesse caso, e ele vai se transformar num alcano. É claro que, mais uma vez, aqui eu estou destacando apenas as reações de adição de modo geral. Tá? Agora, numa hidratação, nós não vamos produzir um alcano nesse lado, nós vamos produzir um álcool. Tá? E aí, mais uma vez, convido vocês a assistirem a aula completa sobre as reações de adição que está aqui no canal para vocês e eu vou deixar aqui no card aqui em cima. Bom, se eu faço uma reação de adição de água, agora sim, eu vou adicionar H2O ou HOH. Esse H ou H aqui é para explicitar essa ligação entre o H e o OH. Tá? Então, eu tenho um alqueno reagindo com a água, na presença de um ácido, geralmente é o ácido fosfórico que ele é utilizado, e aí eu produzo aqui o etanol, tá bom? Esse processo é o processo de produção do etanol a partir do processo que envolve o alqueno. Então, o alqueno vira o etanol. Lembrando que eu quebrei a π, um hidrogênio entrou num carbono e o OH entrou no outro carbono, tá? Lembrando que o catalisador aqui é o ácido fosfórico. E aí, uma observação importante para regras de hidratação, de adição de alquenos, é utilizar a regra de Markov-Nikov. Tá? E aí isso é muito importante, porque quando eu não tenho um alqueno, especificamente o eteno, igual eu fiz anteriormente, quando o alqueno fica mais complexo, nós vamos precisar de levar em consideração a regra de Markov-Nikov para descobrir qual que vai ser o álcool formado no caso das hidratações. Tá? Ou seja, na adição de H2O a uma ligação dupla, o hidrogênio adiciona-se preferencialmente ao carbono que tem mais hidrogênios.
ou seja, o carbono mais hidrogenado, regra de Markov-Nikov. Por exemplo, vamos pegar um alqueno, tá? Lembrando que esse aqui não é o eteno mais, é um alqueno um pouco mais complexo. Quando o alqueno reage com a água, tá? E aí eu vou explicitar a água ali, colocando a ligação HOH. Lembrando que tem que estar em meio ácido e com aquecimento, tá? Lembrando que o ácido ali é o ácido que eu tinha destacado anteriormente. Nesse processo, eu vou explicitar melhor as ligações para vocês verem. Então, eu vou quebrar a ligação π, e aí na hora que eu quebro a ligação π, eu formo duas sigmas. Eu vou quebrar essa ligação do H com o OH, tá? E aí o que acontece, gente? Lembra, o hidrogênio, seguindo a regra de Markov-Nikov, produz um álcool seguindo essa regra, e aí o hidrogênio se liga ao carbono mais hidrogenado, que é este carbono aqui da direita, que tem 2 hidrogênios. Logo, o OH se liga ao outro carbono. E aí, consequentemente, eu vou formar este álcool. Tá? Então, segundo a regra de Markov-Nikov, nesse exemplo eu vou produzir este álcool aqui. Tá? Bom, em situações mais complexas, nós vamos ter processos mais complexos. Mas aqui eu quis destacar para vocês um álcool significativamente importante. Mas voltando aos álcoois mais importantes, aí significativamente muito mais do ponto de vista industrial, nós temos, por exemplo, o etanol. O etanol é muito importante, igual nós já conversamos anteriormente. O etanol ele é produzido no Brasil principalmente a partir da cana-de-açúcar, num processo que está exemplificado e resumido nesse esqueminha aqui. Tá? Um detalhe importante é que isso aqui é mais ou menos na década de 90, início de 2000, a produtividade para 1 tonelada de cana-de-açúcar estava cerca de 70 litros de etanol. Isso é no início dos anos 2000 e essa produtividade ela aumentou nos últimos anos e principalmente na última década. Tá? Mas esse aqui é um retrato resumido da produção do etanol a partir da cana de antes, né? Mas a gente pode levar essa lógica em consideração. Bom, aqui eu tenho vários processos. Eu vou ter um processo de trituração, eu vou ter um processo de concentração e cristalização, um processo de refinação, um processo de fermentação e um de destilação, que eu vou destacar para vocês detalhadamente agora. Vamos lá comigo. Bom, primeiro eu vou pegar aqui essa primeira parte do processo. Essa primeira parte do processo, ele vai acontecer quando a cana-de-açúcar chega à usina, tá? E antes de passar por esse primeiro processo, a cana-de-açúcar é lavada com água para se retirar areia e terra. Além disso, ela é cortada em pedaços bem pequenos para facilitar esse processo de trituração, tá? Que é o processo que eu estou chamando de processo 1. Nesse processo 1, a cana é esmagada em rolos trituradores e, com isso, 70% dela se transforma em garapa e 30% aproximadamente em bagaço. Tá? A garapa vai para a próxima etapa do processo. Agora, o bagaço pode ser utilizado para produzir carvão, vegetal, papel e até para fazer massa asfáltica e produção de pellets. Tá? Além disso, o bagaço ele pode ser queimado para gerar energia elétrica ou pode ser utilizado também como alimento para gado e suas cinzas podem virar adubo. Então, o bagaço hoje ele tem muita utilidade. Tá? Às vezes, a própria indústria sucroalcooleira utiliza o bagaço, queima o bagaço para gerar energia elétrica para ela mesma. Tá? Isso pode acontecer também. A garapa é separada do bagaço através de uma filtração, porque a garapa é um líquido, é uma solução, e o bagaço é o bagaço mesmo, aquilo que sobra da prensa que foi feita na cana-de-açúcar. Tá? Por essa mistura heterogênea sólido-líquido, nós filtramos e aí nós obtemos a garapa separada do bagaço. E aí, só destacando, isso aqui, quando a gente vai, às vezes, numa lanchonete e pede garapa, a garapa é o suco, é o caldo de cana.
Tá? Então aqui eu peguei uma foto que eu peguei aqui desse site para exemplificar isso. É o caldo de cana que a gente tem em muitas cidades brasileiras aí. Aqui são algumas fotos da colheita mecanizada e aqui é uma indústria sucroalcooleira, uma foto também que eu retirei da internet, só para vocês visualizarem comigo que é uma indústria, literalmente. Aqui em cima é o bagaço sendo usado como alimento para gado e aqui embaixo é o bagaço sendo usado como adubo. Duas fotos também para exemplificar para vocês. Aqui é uma questão do Enem, olha só que interessante. A figura apresenta um processo alternativo para a obtenção de etanol combustível utilizando o bagaço. Então, nesse exemplo dessa questão, o bagaço ele vai ser utilizado para fazer etanol. Tá? Então, já existe um processo industrial que faz isso. Suas principais etapas são identificadas com esses números. Tá? E ele pede em qual etapa ocorre a síntese do combustível. A síntese do combustível acontece sempre na etapa de fermentação. Tá? Na fermentação é que se produz efetivamente o etanol. Tá? Mas aqui eu coloquei esse exemplo só para mostrar para vocês que o bagaço tem muitas aplicações industriais e o Enem 2018 utilizou uma delas na sua questão. Essa questão da fermentação, pessoal, eu vou destacar com vocês nessa aula ainda, então peço para vocês ficarem comigo mais um pouquinho. A segunda parte do processo é o processo de cristalização ou de concentração, que é basicamente aquecer, a água vai evaporar e eu vou aumentar a concentração da sacarose. Aí eu vou ter o chamado açúcar escuro e o melaço. E esses dois são separados por uma centrifugação. A centrifugação é uma decantação acelerada pelo movimento rotacional. Isso faz com que essa mistura heterogênea, que são os colóides, né? Aí só lembrando, né, pessoal? Os colóides são misturas em que as partículas têm aproximadamente de 1 nanômetro a 1 micrômetro de diâmetro, e elas podem ser átomos, íons ou moléculas, mas no nosso caso aqui são moleculares. E apesar desse colóide parecer uma mistura homogênea, ela é uma mistura heterogênea, só que o material que está, digamos assim, disperso, ele é muito pequenininho. E aí, se eu fosse separar por decantação, demoraria muito. Por isso que nós fazemos a centrifugação. A centrifugação é quando eu faço o movimento rotacional e eu aumento a velocidade da decantação, tá? Esse açúcar escuro é o que nós chamamos de rapadura. Aí essa rapadura ela pode ser utilizada para gerar outros tipos de açúcar. O melaço, por sua vez, é uma rica fonte de proteínas, cálcio, magnésio, potássio, e ela, além da produção do etanol, ela pode ser utilizada também como adubo, como fertilizante, ele pode ser usado na agropecuária, tem várias aplicações para o melaço, até na culinária, né? Então hoje se produz melaço para utilizar em algumas receitas, por exemplo. A rapadura também tem aplicações das mais diversas, até na culinária, tá? Inclusive é muito bom. Mas como que eu processo esse açúcar escuro, essa rapadura? Uma coisa eu já digo para vocês, gente. Esse processo de refinação do açúcar escuro em açúcar comum, ele é um processo químico, tá? E com esse processo, ele é utilizado ele utiliza vários produtos químicos diferentes, dependendo do tipo de açúcar que eu tenho e do tipo de açúcar que eu quero. Tá? Lembrando que existem vários tipos de açúcar, mas é um processo químico, são várias reações químicas. Tá? E um detalhe importante, quanto mais branquinho é o açúcar, mais processado ele foi. Tá? Então, por exemplo, quais são os tipos de açúcar que vocês já devem ter visto? Existe o açúcar bruto, existe o açúcar cristal, que é muito utilizado, né, na casa da gente. Existe o açúcar refinado, que ele é, digamos assim, mais puro em sacarose. Existe o açúcar líquido invertido, que ele é obtido pela hidrólise ácida controlada da sacarose. E, inclusive, eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre isso, mas ele já é utilizado, inclusive, na culinária. Existe o açúcar mascavo, e existe o açúcar orgânico, que é basicamente um açúcar normal, só que ele segue alguns parâmetros de produção que fazem ele ser chamado de orgânico.
tá bom? Então, é só para ilustrar isso aqui para vocês saberem. Eu sei que vocês já até consomem alguns tipos de açúcar desse tipo aí na vida de todo mundo já viu algum açúcar por aí. Aqui uma foto só para mostrar para vocês alguns tipos de açúcares, tá? Essa aqui é a molécula de sacarose. A molécula de sacarose é um disacarídeo formado por uma ligação glicosídica entre uma glicose e uma frutose, ou seja, a sacarose é um carboidrato. E isso é importante porque esses processos de fermentação vão levar em consideração esse fato. A fermentação, ela produz o vinhoto, que pode ser usado como adubo, tá? Mas antes de virar adubo, geralmente a gente faz um tratamento desse vinhoto com cal ou calcário, porque ele é ligeiramente ácido. Aí você coloca ou um óxido básico ou um sal de características básicas para neutralizar essa acidez. E esse processo 4, chamado de processo fermentativo, ele pode ser resumidamente escrito dessa forma. A sacarose mais água vira uma glicose e uma frutose, que transforma em etanol e CO2. Esse é o processo que acontece, digamos assim, resumidamente, dentro da fermentação. Tá? Dentro desse processo de fermentação mais amplo, né? Desse processo industrial. E aí nós temos uma primeira parte, que é a hidrólise da sacarose, também chamada de inversão, na qual a sacarose é hidrolisada com água e formando uma molécula de glicose e uma molécula de frutose, que são dois isômeros, que são dois monossacarídeos. Tá? Por exemplo, aqui eu peguei essa imagem de uma dissertação de mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tá? Aqui eu mostro para vocês a D-sacarose sofrendo a hidrólise ácida e formando a D-glicose e a D-frutose. Depois disso, nós temos o processo, nós pegamos a glicose e aí a gente faz um processo no qual ele se transforma em etanol e CO2. Nesse processo, ele é exotérmico, tá? Esse processo é exotérmico. Por quê? Porque quando esse processo acontece, libera energia. E essa energia é utilizada por alguns fungos, tipo esse que está destacado, esse nome do fungo aqui para vocês, ou micro-organismos, tá? Ele utiliza dessa energia para viver. Então, o fungo faz o processo de fermentação e o processo de fermentação libera energia para o próprio fungo. Tá? Essa energia é a energia utilizada por ele. Essa é a parte interessante. Então, o fungo pega a glicose, que é uma reserva de energia, e retira a energia dela a partir desse processo químico. Essa é a grande jogada. E ela não utiliza oxigênio para fazer isso, esse processo de retirada de energia. Tá? Um detalhe aqui importante destacar é que esse processo é exotérmico. Tá bom? Ou seja, a quebra das ligações químicas dos reagentes envolvem menos energia do que a formação das ligações químicas dos produtos. Então, aqui também convido vocês a assistirem a aula sobre a termoquímica, que envolve o cálculo de ΔH, na qual eu destaco como que nós fazemos o cálculo do ΔH utilizando a energia da ligação. Então, nesse caso aqui, como o ΔH é negativo, é porque a energia envolvida na formação das ligações é maior do que a energia envolvida na quebra das ligações. Assistam a aula para depois tirarem essa dúvida. Aqui eu peguei do ciclo, digamos assim, completo da fermentação da glicose, né? A glicose se transforma em ácido pirúvico e o ácido pirúvico se transforma em etanol, mas aqui é só para ilustrar também. Tá? E uma outra parte é a destilação, que é o processo 5. Destilação, que é um processo na verdade, a destilação que nós fazemos é uma destilação fracionada que separa o etanol do óleo fúsel. Tá? O óleo fúsel é uma mistura composta de álcoois superiores, como por exemplo esses aqui, tá? E ele tem algumas aplicações na indústria. Tá? Ele pode ser utilizado como reagente orgânico, ele pode ser usado na indústria de plástico, perfumaria, tá? Entre outras aplicações.
Só que apesar dele ter essas aplicações, a indústria tenta fazer processos industriais que produzam menos, o mínimo possível de óleo fússil. Porque se produz muito do óleo fússil, significa que produz menos do etanol. E o etanol é o meu produto principal, tá bom? Então a indústria tende a diminuir a produção do óleo fússil. Tá? Mas, de certa forma, ele é inevitavelmente produzido no processo. E aí, pessoal, esse foi o processo da cana-de-açúcar. É claro, para quem mora no interior de São Paulo ou em algumas outras regiões do Brasil, onde tem várias indústrias sucroalcooleiras, vocês vão ver que tem vários processos, com outros, sem ser a cana-de-açúcar, utilizando outros vegetais também. Mas aqui eu quis destacar para vocês entenderem as habilidades do Enem associadas ao processo de formação do etanol a partir da cana-de-açúcar. E aí, finalizando nossa aula, nós temos a desidratação dos álcoois, que acontece dentro de uma desidratação intramolecular em meio ácido a 170 graus Celsius, e nesse caso produz um alqueno, mas para fazer o alqueno, duas coisas importantes. Primeiro, a regra de Zaitsev, que haverá maior tendência do hidrogênio sair do carbono menos hidrogenado, ela é o contrário do Markov-Nikov, e a facilidade para sofrer a desidratação é do álcool terciário para o álcool secundário para o álcool primário. Bom, vamos lá. Se eu pegar este álcool em meio ácido a 170 graus Celsius, a água sai desidratação e eu formo o alqueno. É simplesmente isso, gente. Tá? Então, essa desidratação que eu estou destacando aqui para vocês, intramolecular, é porque ela acontece dentro da própria molécula, como destacado nesse esqueminha aqui que eu estou mostrando para vocês. É a própria molécula que perde o hidrogênio e o OH. Aqui eu não levei em consideração a regra de Zaitsev, porque aqui o único hidrogênio que poderia ser retirado era o hidrogênio desse carbono do lado, não tem outro jeito. Agora, eu posso ter situações mais complexas, digamos assim. Por exemplo, nesse caso desse álcool, em meio ácido a 170 graus Celsius, eu tenho carbono terciário, e se o hidrogênio for retirado do carbono terciário, formando a água, eu vou ter o hidrogênio da água proveniente do carbono menos hidrogenado. Então, é esta a reação que efetivamente acontece. Ela é a predominante. Agora, vamos supor, por exemplo, se eu tirasse o hidrogênio do carbono secundário, eu produziria uma outra molécula, que seria esta aqui de baixo, o hidrogênio da água proveniente do carbono secundário mais hidrogenado. O detalhe, pessoal, é que nesse tipo de molécula, a gente olha, tem o carbono da hidroxila, aí eu olhei para a direita. Esse aqui é o hidrogênio é o hidrogênio do carbono menos hidrogenado, e esse da esquerda é o hidrogênio do carbono mais hidrogenado. E aí, lembra da regra de Zaitsev? O hidrogênio vai sair do carbono menos hidrogenado, ou seja, essa é a molécula que vai efetivamente ser produzida no processo. Existe também a desidratação intermolecular de álcoois em meio ácido. Ela acontece a 140 graus Celsius e ela produz um éter. Então, a intramolecular, 170 graus Celsius, e produz, igual eu estava mostrando para vocês aqui, um alqueno, e a intermolecular produz éter. Tá? Então, nesse processo, vamos lá. Ele acontece prioritariamente com álcoois primários, tá? E, por exemplo, aqui eu peguei duas moléculas de etanol. Em meio ácido é a 140 graus Celsius, aqui eu coloquei 170, mas é 140 graus Celsius. Nós vamos ter a desidratação, que é a saída da água, e nesse processo o oxigênio de um vai se ligar no carbono do outro. É como se eu tirasse essa parte aqui e a ligação do oxigênio juntasse com o resto da molécula aqui, formando um éter, mais água. Então, pessoal,
Essa foi a aula que tratou de algumas propriedades físicas e químicas dos álcoois e de alguns álcoois importantes. Mas aí eu convido vocês a assistirem a aula, mais uma vez, sobre as interações intermoleculares, sobre as funções orgânicas e também a aula sobre as reações de adição. Então, pessoal, pela aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham curtido também saber um pouco mais sobre as propriedades físicas e químicas dos álcoois. E aí eu já peço para vocês mais uma vez, pessoal, me ajuda aí, deixa o joinha no vídeo, compartilhem com os colegas de vocês para que tenham interesse nesse assunto. Comentem aqui embaixo e nós nos vemos numa próxima aula. Valeu!